Muito boa tarde, quero começar por agradecer a vossa presença. Completam-se amanhã um mês sobre o ato de entrega do pré-aviso de greve por parte de 2 sindicatos de motoristas, anunciando para o dia 12 de agosto o início de uma paralisação por tempo indeterminado. De então para cá, assistiu-se a um autêntico circo mediático, com a multiplicação de declarações e acusações entre representantes dos trabalhadores e das entidades patronais, como se o conflito se pudesse resolver por via dos mídia e não à mesa das negociações. Desde muito cedo se percebeu que as partes estavam mais empenhadas em ganhar a guerra da comunicação, descredibilizando o seu interlocutor, do que em construir um entendimento que evitasse os prejuízos para a população e para a economia nacional. Perante este cenário, o Governo delineou uma estratégia de prevenção e contenção de danos que garantisse os abastecimentos, especialmente de combustíveis, o que nos afigurou adequado. Porém, desde muito cedo, nomeadamente desde o dia 18 de julho e dias seguintes, vários ministros começaram a fazer declarações, dando por certa uma greve com 3 semanas e meia de antecedência. Ou seja, enquanto fingia querer mediar o conflito, o Governo dava todos os sinais de que estava disponível e disposto a entrar no conflito. E foi isso mesmo que fez. Entrando em força no tal circo mediático, começando por dramatizar as consequências do cenário de greve e inundando os órgãos de comunicação social de visitas, declarações, entrevistas, chegou-se ao extremo de termos 3 ministros em simultâneo em 3 canais de televisão. Anúncio de medidas, mobilização de forças armadas e de segurança. Queríamos destacar 3 factos. Em 24 de julho, pouco menos de 3 semanas antes da greve anunciada, o Governo espalha o alarmismo, aconselhando os portugueses a abastecerem-se de combustíveis. Em 29 de julho, o Ministro da Defesa admite o recurso às Forças Armadas para minimizar os efeitos da greve. E a 2 de agosto, o Sr. Primeiro-Ministro invoca o sentimento de revolta que se faria sentir entre os portugueses. Estava criado o clima emocional favorável a uma intervenção musculada e espetacular, no verdadeiro sentido da palavra, por parte do Governo, que culminou com a esperada requisição civil dos trabalhadores em greve. Tal como o PSD teve a oportunidade de denunciar, o Governo, em vez de recorrer a todos os instrumentos suscetíveis de restabelecer o diálogo entre as partes, privilegiou o exercício desproporcionado da autoridade, a demonstração de força com um aparato coercivo injustificado e a tentativa de humilhação dos trabalhadores e dirigentes sindicais para que pudesse mais tarde reclamar vitória. Ao fazê-lo, o Governo demonstrou, primeiro ponto, irresponsabilidade pela forma como alimentou a escalada de radicalização do conflito. Falta de isenção pela forma tendenciosa como secunda a posição dos representantes das entidades patronais. Excessos no exercício da autoridade de Estado, aos quais não será alheia a atual conjuntura político-eleitoral. Lembre-se que esta é a 3ª requisição civil que este Governo decretou nos últimos 6 meses. E ainda tratamento diferenciado perante diferentes corpos profissionais, confirmando o seu estilo, já denunciado por nós, de ser forte com os mais fracos e fraco com os mais fortes. A curta história deste conflito sugere ainda
que o Governo deveria também preocupar-se com os seguintes 3 pontos. Primeiro, com as reais condições do exercício da atividade profissional dos motoristas, nomeadamente o excesso de horas a que estão sujeitos, sem que a Autoridade para as Condições de Trabalho tenha tornado pública qualquer ação reguladora. Em segundo, com a falta de condições de segurança rodoviária que estes excessos acentuam. E em terceiro, com as diligências que competem à autoridade tributária face aos indícios de irregularidades fiscais por parte de algumas empresas transportadoras. O Governo e as forças que o apoiam estão agora num beco sem saída e sem condições para recuos. Criaram o problema e não sabem como sair dele. Mais grave ainda, reduziram de forma significativa a sua margem de negociação pela forma como deixaram extremar as posições. O Governo, que deveria ser o promotor da solução, é cada vez mais parte do problema. Depois de todo o aparato mediático, continuamos sem qualquer solução à vista, com o risco elevado de um prolongamento e agravamento da atual situação de exceção. Neste contexto, o PSD aconselha ao Governo a apostar todos os seus recursos no restabelecimento das negociações, mesmo que para tal seja necessário suspender a requisição civil e desde que as posições irredutíveis dos sindicatos e dos representantes do patronato possam ser superadas, nomeadamente pela suspensão da greve, tal como já foi recentemente sugerido pelo Presidente do PSD, e pela negociação sem condições prévias. É o país que o reclama, são os portugueses que o exigem. À semelhança do que fizemos desde o passado dia 8 de agosto, o PSD não irá contribuir para a polémica instalada, nem criar dificuldades aos esforços que venham a ser desenvolvidos no sentido de encontrar uma solução para este conflito. Muito menos fará qualquer aproveitamento partidário de uma situação que afeta milhares de portugueses. O recato que aconselhamos e que voltamos a aconselhar ao Governo, também nós o adotamos. Caso o processo não conheça desenvolvimentos positivos, voltaremos a abordar o assunto em devido tempo e estaremos, como temos estado sempre, atentos e a acompanhar a situação. Doutor Carlitos, viu-se obrigado hoje a reagir depois de críticas internas que, nomeadamente, são apontadas pela Conselhia do Porto de uma incompetência arrogante por parte do Rui Rio e Carlos Carreiras diz que o PSD está em serviços mínimos. É por isso que se vê obrigado a sair desse recado? Não, de forma nenhuma, não vou fazer nenhum comentário sobre aquilo que alude, porque eu estou a discutir problemas do país, não estou a discutir problemas internos do PSD. Posso só perguntar o que é um tempo considerado? É aquilo que os próprios acontecimentos aconselharem. Ou seja, nós estamos a fazer monitorização do processo e à medida que nós entendermos que se torna útil fazer qualquer intervenção, faremos. Agora, não vamos falar por falar. Isso não fazemos. Alguma terceira? Terceira? Exatamente. Uma vez que o PSD quer se manter o recado, não acha estranho como se Rui Rio no Twitter ironizando que o Governo é que decreta greves? É outra que eu não faço comentário. Há quem é suficientemente inteligente, percebeu o que é que o Dr. Rui Rio queria dizer com aquilo, tal como também muitos comentadores perceberam o que é que se queria dizer com aquilo. Mas porquê é que hoje não está aqui o Dr. Rui Rio? Porque o Dr. Rui Rio neste momento não está, estou neste momento à frente do partido e é nessa qualidade que eu estou perante vós a enunciar qual é a posição do PSD. Porquê que o PSD tem optado por este recato, que já falou, por este silêncio que se luta há tantos dias? É uma estratégia, como foi a crise dos professores? É uma estratégia, não é estratégia nenhuma, é uma atitude perante os problemas. O Governo está e tem a responsabilidade de resolver o problema. E nós fazemos votos para que o resolva.
É claro que não é lançando achas para a fogueira e tentando alimentar a radicalização que nós criticamos que nós vamos a contribuir para resolver o problema. E, portanto, nós falamos quando entendemos que devemos falar, dizemos aquilo que entendemos que devemos dizer, no tempo próprio e quando assim o decidimos. Mas isso não deveria estender-se também às redes sociais que têm preferido para comunicar com os militantes do PSD e com... As redes sociais são formas de comunicação com os militantes do PSD e mesmo também com os portugueses, porque abrangem isso, e, portanto, são mensagens curtas que têm a ver única e simplesmente com a reafirmação das posições do PSD relativamente a esta matéria. Nós tivemos a oportunidade de nos pronunciar no dia 8. Aquilo que fazemos hoje é, com base no desenvolvimento e nos últimos acontecimentos, alguns deles verificados hoje, sobre esta crise que foi instalada. E, portanto, não vamos sair daqui só porque há redes sociais ou só porque existem militantes que criticam, etc. Com as eleições à porta, o Rio e outros nomes principais do PSD... O Dr. Rui Rio está de férias, mas não está incomunicável. E eu mantenho diariamente contacto do Dr. Rui Rio. Mas sou eu que vou ter que, obviamente, assumir o papel que me cabe. Deixa-me só fazer uma pergunta sobre a requisição civil. Sobre a suspensão se houver essa suspensão, não acha que aumentaria o caos em todo o país? Não, desde que, tem que olhar para o resto da frase, desde que os outros intervenientes suspendessem precisamente as suas posições. Ou seja, não tem... O PSD, se fosse governo, nas 3 semanas que antecederam a própria crise, teria de certeza forçado uma situação de entendimento, nem que fosse um entendimento provisório. Por exemplo, o Ministro do Ambiente hoje disse que ao final do dia vai fazer uma avaliação dos serviços mínimos e, consoante isso, pondera o alargamento ou não de requisição civil a todo o país. Acha que, então, nesse caso, o Governo não deveria fazê-lo? Não é esse o caso. O Governo tem todo o poder, porque tem mais informação que nós temos, para decretar um alargamento dos serviços mínimos ou da requisição civil. Está na lei e, como Governo que é, está a exercer aquilo que está na lei. Aquilo que nós dizemos é que, muito antes disso, se deveriam ter desenvolvido esforços no sentido de evitar o recurso a um instrumento, que é um instrumento excepcional. E este Governo não desenvolveu esses esforços? O Governo a negociar com o sindicato Sim, sim. no sentido de acabar com a greve e a requisição civil. A posição do PSD é muito simples sobre isso. Não há outra solução para resolver a atual crise. Ou há negociação e as partes têm a coragem de abdicar dos seus instrumentos de influência para se sentarem à mesa e tentarem encontrar uma solução, ou então não há nenhuma solução. Mesmo o caso da requisição civil é uma solução provisória, transitória, sempre deve ser, mas de caráter excepcional. Quando se banaliza a utilização da requisição civil, é natural que isso leve precisamente ao desrespeito e, acima de tudo, à desobediência civil, que são os primeiros sinais que começam a aparecer. O Sindicato de Matérias Perigosas abriu a porta a um encontro amanhã que vislumbre o início de negociações. Acha que o Governo deve obrigar a Antram a negociar amanhã? Eu não devo obrigar ninguém. Acho que estas coisas têm que ter bom senso para que cada um, no seu próprio papel, consiga pôr os interesses do país acima dos interesses particulares ou dos trabalhadores, ou dos patrões, ou do governo. O sindicato fala numa tentativa de conciliação. Sim? Se isso significar, precisamente, um avanço na negociação, o PSD cá estará para se congratular com os resultados que forem obtidos. Mas sem acabar com a greve. Está disponível a... Eu acho que é difícil chegar a um entendimento entre, neste caso, as 3 partes, sem que as 3 partes possam abdicar dessas 3 coisas. O Governo tem que abdicar, eventualmente, da requisição civil, ou pelo menos suspendê-la. Os sindicatos vão ter que abdicar da greve e a Antram vai ter que abdicar da posição de força que tomou de não entrar em negociação debaixo de uma situação de greve. A suspensão não seria responsável? Quem? Qual? A requisição civil. Não. O problema é que tem que ser simultâneo. Tem que ver as 3 partes, tem que atuar em simultâneo. Neste caso é o Governo, como Governo que é, que deve de encontrar uma solução, nem que para isso tenha que dar o primeiro passo. Mas agora, essas coisas negociam-se. Não é na praça pública que se negociam. Negociam-se no seu devido lugar. Penso que está tudo. Muito obrigado pela vossa atenção. Boa tarde para todos.